28 de outubro de 2025, a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Naquele dia, o Estado brasileiro demonstrou sua força máxima no coração de um dos territórios mais conflagrados do país, um lugar onde a soberania nacional era abertamente contestada por uma nova e aterradora forma de poder paralelo. O alvo era o Complexo do Alemão, um vasto e labiríntico conjunto de comunidades na Zona Norte, que há meses vivia sob o jugo de uma facção criminosa extremamente violenta e midiática, autodenominada Facção. Esta organização, uma anomalia no cenário criminal carioca, surgira de uma dissidência sangrenta de grupos tradicionais em um pacto profano com ex-milicianos expulsos de suas áreas de origem na Zona Oeste. Essa fusão combinou a capilaridade e a brutalidade do narcotráfico com a disciplina tática e a expertise em contra-inteligência de ex-agentes de segurança, criando um monstro organizacional. Eles impuseram um regime de terror explícito, controlando não apenas o fluxo de drogas, mas a vida de dezenas de milhares de pessoas. A extorsão digital tornou-se sua marca registrada. Usando dados vazados e engenharia social, sequestravam contas bancárias e perfis de redes sociais de moradores, exigindo resgates irrisórios que, somados, geravam uma receita colossal. Além disso, controlavam a venda de botijões de gás com sobrepreço, o acesso a sinais piratas de internet e TV a cabo, e impunham taxas de segurança a cada pequeno comerciante, do vendedor de cachorro quente ao dono do salão de beleza. Sua metodologia de expansão era uma afronta direta às autoridades. Execuções sumárias de rivais e supostos informantes eram filmadas em alta definição, editadas com trilhas sonoras impactantes e viralizadas em redes sociais como propaganda de seu poder e como ferramenta de recrutamento para jovens desiludidos. Assaltos em massa, coordenados via aplicativos de mensagens, paralisavam avenidas importantes como a Avenida Brasil, criando um caos urbano que dominava os noticiários. A ostentação bélica, com armamento antiaéreo, fuzis de calibre .50 e drones de vigilância e ataque, era uma mensagem direta ao Estado. A situação tornou-se insustentável quando, num ato de desafio final, um bonde do teleférico, símbolo de uma tentativa passada de integração social, foi deliberadamente alvejado em plena luz do dia. Um ataque que, por sorte, não deixou vítimas civis, mas quebrou o último resquício de normalidade e humilhou o poder público em escala global. A resposta do Estado foi planejada sob o nome de Operação Contenção. Seu objetivo era claro e multifacetado: desarticular a liderança da facção, apreender seu arsenal de guerra, libertar a comunidade refém e, acima de tudo, reafirmar a autoridade estatal em um território considerado perdido. Contudo, a operação nascia sob um complexo e polarizado cenário jurídico. A decisão restringia operações policiais em comunidades do Rio, limitando-as a casos absolutamente excepcionais, que deveriam ser comunicados e justificados previamente ao Ministério Público. A intenção era nobre: proteger a vida, especialmente de inocentes, e reduzir a letalidade policial que historicamente marcava a segurança pública fluminense. No entanto, segundo as autoridades de segurança, essa medida criou um perigoso vácuo de poder. Em briefings sigilosos vazados para a imprensa, comandantes argumentavam que a ADPF havia, na prática, transformado as comunidades em narco-santuários, permitindo que as facções se entrincheirassem ainda mais. Relatórios de inteligência detalhavam a construção de paióis de armas subterrâneos, rotas de fuga sofisticadas por redes de esgoto e até estandes de tiro improvisados em lajes abandonadas, onde novos recrutas treinavam com armamento pesado. A Operação Contenção foi, portanto, justificada perante o judiciário e a opinião pública como uma ação inevitável, um remédio amargo e extremo para uma doença que se alastrava em metástase. O planejamento envolveu a elite da segurança pública fluminense, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP e a Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Por meses, a inteligência policial mapeou meticulosamente as localizações dos líderes, usando não apenas informantes e drones, mas também a análise de metadados de redes sociais e a interceptação de comunicações criptografadas que revelaram uma estrutura de comando e controle surpreendentemente militarizada. O ponto de virada na investigação foi a captura de um dos programadores da facção, que, em troca de proteção para sua família, entregou os algoritmos que permitiram decifrar os códigos do grupo. A escala da mobilização era um prenúncio da intensidade do que estava por vir. Mais de 2.500 agentes, apoiados por 40 veículos blindados e 8 helicópteros, preparavam-se para adentrar
adentrar o labirinto de vielas do Alemão. A tensão era palpável em toda a cidade, alimentada por vazamentos seletivos à imprensa e um silêncio opressivo das autoridades, que se recusavam a confirmar a iminência da ação. Às 4h30 da manhã, o silêncio da madrugada foi rompido de forma cataclísmica. O som grave e pulsante dos rotores das aeronaves blindadas, apelidadas de caveirões do ar, ecoou pelos vales do complexo, misturando-se ao ruído agudo e crescente de sirenes distantes. O ranger metálico dos blindados terrestres abria caminho pelas ruas estreitas, esmagando barricadas de trilhos de trem e concreto, que haviam sido incendiadas previamente para criar uma cortina de fumaça tóxica e dificultar a visão dos atiradores. A operação contenção havia começado. A resistência foi imediata, feroz e coordenada, muito acima do que a própria polícia esperava, transformando o complexo em um cenário de guerra urbana total. De um lado, policiais de elite, equipados com o que havia de mais moderno em armamento, proteção individual e equipamentos de visão noturna. Do outro, centenas de criminosos entrincheirados, usando a geografia labiríntica a seu favor, com fogo cruzado partindo de lajes, janelas e bocas de fumo fortificadas com sacos de areia e chapas de aço. O confronto tornou-se uma batalha sangrenta por cada metro. O som incessante dos disparos de calibres distintos, o repique agudo dos fuzis da polícia contra o trovão dos AK-47 e dos fuzis .50 dos traficantes, forçava os moradores a se abrigarem no chão de suas casas, nos cômodos mais internos, longe das janelas, transformando o dia que nascia em uma noite escura e aterrorizante. A progressão das forças policiais era lenta e custosa. O epicentro do combate concentrou-se nas áreas da Fazendinha e da Nova Brasília, pontos estratégicos que a facção havia transformado em verdadeiros redutos fortificados, controlando o acesso aos pontos mais altos do morro. Ali, os confrontos atingiram um nível de violência crítico. As trocas de tiros ocorriam a curta distância, em vielas, onde a visão era limitada e o ricochete das balas nas paredes de tijolo era uma ameaça constante. Foi neste ponto que a operação cobrou seu preço mais alto. Dezenas de criminosos foram mortos nos confrontos diretos, mas as forças de segurança também sofreram baixas significativas. Policiais experientes, veteranos de inúmeras operações, caíram em combate, atingidos em emboscadas ou por franco-atiradores, posicionados em pontos elevados, evidenciando a capacidade bélica e o preparo tático do grupo. Cada avanço era uma vitória duramente conquistada, celebrada brevemente pelo rádio antes do próximo confronto. Ao final da tarde, após quase 12 horas de combate ininterrupto, os tiros começaram a diminuir de intensidade. As principais lideranças do grupo haviam sido neutralizadas, presas ou mortas. O som da batalha deu lugar a um silêncio pesado e agourento, carregado pelo cheiro de pólvora e pelo eco distante dos lamentos. A Operação Contenção estava taticamente encerrada, mas seu capítulo mais sombrio e controverso estava apenas começando. Quando a névoa da batalha se dissipou, a verdadeira e brutal dimensão da operação veio à tona. Os números oficiais divulgados em uma tensa coletiva de imprensa no final da noite eram assustadores. O saldo superava com folga as operações mais letais já registradas, como a do Jacarezinho em 2021, e entrava para a história como um massacre. Dezenas de fuzis foram apreendidos, junto com uma quantidade massiva de drogas, explosivos e até um míssil antiaéreo portátil, além de mais de 80 prisões efetuadas. A repercussão foi imediata e visceralmente polarizada. O governador do estado veio a público, com o semblante cansado, mas firme, defender a ação, classificando-a como um sucesso inquestionável e uma resposta necessária ao narcoterrorismo que humilhava a nossa cidade, afirmando que o Estado não recuaria 1 milímetro na missão de devolver a paz aos cidadãos de bem. Em contrapartida, organizações de direitos humanos, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Anistia Internacional e parte da imprensa reagiram com alarme e indignação. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj e relatores especiais da ONU manifestaram extrema preocupação com a escalada da violência, questionando a proporcionalidade e a altíssima letalidade, levantando suspeitas sobre possíveis execuções extrajudiciais em meio ao caos do combate. O Supremo Tribunal Federal, provocado por partidos de oposição e entidades civis, exigiu esclarecimentos urgentes, com um de seus ministros declarando em off que a operação parecia um desprezo aberto a uma decisão da mais alta corte do país. Para os defensores da operação, a ação era a prova cabal de que a ADPF havia permitido um fortalecimento bélico do crime a um nível que tornou o confronto violento inevitável, uma tragédia anunciada pela própria
própria restrição imposta ao Estado. Para os críticos, a contenção representava o descumprimento flagrante do espírito da decisão do STF, que visava, acima de tudo, a preservação da vida, e era a prova de que a política de segurança se resumia a uma lógica de guerra e extermínio, onde o fim justificava quaisquer meios. O legado da Operação Contenção é profundo e complexo. Para as forças de segurança, foi uma vitória tática de altíssimo custo, que reafirmou a autoridade do Estado em um território perdido, mas deixou cicatrizes profundas na tropa. Para os moradores, foi mais um capítulo traumático em sua longa e dolorosa história com a violência, deixando para trás um rastro de luto, paredes cravejadas de balas e o trauma psicológico que assombraria gerações. A operação alterou o mapa do crime no Rio, desmantelando uma organização, mas não encerrou a guerra. Pelo contrário, deixou um vácuo de poder que em poucas semanas já era disputado por outras facções, reiniciando o ciclo de violência. Deixou para trás um rastro de mortes e uma pergunta lancinante sobre os métodos, os limites e, sobretudo, o custo humano no combate à criminalidade. Um legado de dor e a certeza de que o preço da paz continuaria a ser um dos dilemas mais profundos e sangrentos da sociedade brasileira.